Oi, Ana Coelho, a primeira a chegar. Oi, Ofélia, Amanda, Sandra, todo mundo tá chegando. Como sempre, eu vou dar um tempinho até o pessoal chegar. Olá, Cassiana, Cida, Klein Casagrande, Lori, Vaninha, Fatinha, Maria Roveri. Olha, nas últimas duas lives eu desativei os comentários porque eu tava super concentrada naquilo que eu tava falando e eu não queria que os comentários, assim, meio que distraísse, né, aquilo que eu tava falando. E vocês até acharam melhor. Hoje eu vou deixar ativado porque essa live de hoje vai ser mais pra gente compartilhar experiências. Então eu vou falar pra vocês das minhas experiências com ensaios e vou focar hoje em problemas. O que seria focar em problema? Eu vou falar dos perrengues, das dificuldades. Eu quero assim explicar para muita gente que gostaria de fazer esse tipo de fotografia e que acha que sei lá, é só edição, a edição resolve. Quem não tá dentro ou quem não tá ainda por dentro, né, de como que faz esse tipo de foto, do que é necessário, a pessoa talvez não tenha ideia do que está em jogo ali, de tudo que você tem que levar em consideração para você ter um resultado legal, né? E quando você começa a entender, nossa, você tem que pensar nisso e naquilo, sei lá o que, você vai vendo que, opa, não era assim tão simples como eu imaginava. E dali você começa a ter dificuldade. Você não sabe mais o que fazer em relação à roupa, a vestuário, sei lá o que, como resolve esses problemas. Então vou mostrar para vocês que nesse tipo de fotografia não é assim, você faz a foto do mesmo jeito que você sempre fez e daí você só dá uma editada, faz uma edição mais artística para você chegar no resultado. A mudança, ela acontece desde lá do comecinho. E isso pode gerar uma certa estranheza para quem não está acostumado a fazer, tá? Então, assim, muitos de vocês já devem ter me ouvido falar que, tem que ter tal coisa e tal, assim, mas muita gente nunca ouviu falar. Tem gente que começou a me seguir hoje, não faz ideia. E tem muita gente que me seguiu hoje, começou a me seguir hoje, essa semana, e tá me ouvindo falar pela primeira vez e nunca ouviu falar, nunca me ouviu falar dessas coisas, né, desses perrenguinhos, dessas dificuldades. Então eu vou deixar os comentários ativados pra gente ir compartilhando experiências. Eu vou tentar focar no assunto, né? Então, por exemplo, se eu tô falando de cenário, qual que é as minhas dificuldades para encontrar cenário, que você possivelmente vai ter também essa dificuldade. Vocês podem ir comentando aí também. Tudo que eu estiver falando a respeito de cenário, seja de luz, seja o que for, vai compartilhando as experiências, vai comentando aí, que daí eu vou lendo, mesmo porque eu vou deixar gravada essa live e vou colocar ela no IGTV, para quem perder depois. Então, no IGTV não vai ter os comentários, tá? Então, vamos compartilhar. Agora, perguntas que fogem um pouco do tópico, por exemplo, que lente você usa, sei lá o quê? Isso eu vou evitar por enquanto, pra gente não sair do tópico, tá bom? Então, o Elton já tá dizendo que ele não consegue chegar nessa edição Fine Art. Que bom que você chegou, Elton, ou o Elton, não sei como é que fala, o Elton. Porque essa live de hoje é justamente para falar dos perrengues da composição, ou seja, o que você tem que levar em consideração para você fazer uma fotografia artística, ou seja, que ela saia artística da câmera e que isso não tem muito a ver com a edição, porque a minha edição ela é simples, na maioria das vezes. Tem aluna minha que sabe editar melhor que eu, porque elas fizeram cursos e tudo mais e eu aprendi praticamente sozinha, né? Vendo um tutorial. Então a minha edição ela é simples. Eu foco 100% em fazer uma fotografia que ela saia boa da câmera. E daí coloco a minha foto lá no computador, começo a editar para a edição realçar aquela beleza, entendeu? E claro, para corrigir um defeitinho ou outro. Mas o meu objetivo nunca é fotografar do mesmo jeito e esperar que a edição faça um milagre. Isso eu já falei várias vezes, mas não é nem disso que eu quero falar aqui hoje, tá? O meu objetivo é realmente compartilhar com vocês as minhas dificuldades, e um dos motivos de eu querer fazer essa live também é que tem alunas minhas que elas fazem os desafios semanais, né? Então, tem lá no meu curso, fazer o ensaio assim assado, fotografar
de tal jeito para colocar em prática as técnicas que estão lá no curso. E algumas delas me falam assim, olha, eu não imaginava que seria tão difícil. Eu realmente achava no comecinho, antes de eu fazer o curso, que era a edição, e no teu curso eu vi que começa muito antes. E justamente por causa dessa dificuldade que algumas pessoas têm, que também foram as minhas dificuldades, é que eu vou compartilhar com você do que se trata. Então, olha só, antes da gente editar uma foto, o que tem numa fotografia que envolve a fotografia? Tem a questão da luz, certo? Tem a questão da direção do ensaio, tem a questão da composição em geral, ou seja, a escolha de cenário. É claro que dentro dessas coisas você tem outras subcategorias, né? Mas vamos então pensar nesses 3 tópicos. Quais são as dificuldades que envolvem roupa, cenário e luz? Vamos pensar primeiro em cenário. Então, lá no meu treinamento, eu tenho vários vídeos onde eu explico cada critério que eu uso para escolher um cenário. Só que para mim, esses critérios já são automáticos. Não é que eu tenho um checklist que eu chego no local e eu vou assim, opa, esse aqui tem, esse aqui não tem. É automático. Eu bato o olho, eu já sei se serve ou se não serve. Geralmente. Porque o ideal mesmo é você fazer um teste com a tua câmera para ver se o resultado na tua câmera condiz com aquilo que você imaginou, né? Só que, para quem não está acostumado, a pessoa está acostumada a fazer a fotografia de um jeito. E ela depois ela vê que, nossa, você tem que levar em consideração vários detalhes. O que são esses detalhes? Por exemplo, profundidade e preenchimento. O que é isso? Profundidade é aquele fundo distante da pessoa que você está fotografando. Precisa ter? Não precisa, mas se você quiser ter um desfoque super interessante, esse é um dos critérios para você conseguir. Outra coisa, preenchimento é você evitar pontos estourados na sua foto. Pode ser um céu estourado, pode ser pontinhos de luz que distraem. Então, são 2 coisas que eu coloco lá. E você conseguir um cenário que tem essas 2 coisas já dificulta bastante. E um dos motivos é porque aqui no Brasil, claro que depende muito de onde você mora, mas aqui no Brasil a gente mora numa região que tem muito pasto, né? Tem muitos lugares que a gente fica aos redores das cidades, as fazendas e tal, é muito pasto, isso é comum no Brasil. E no pasto você não tem vegetação para preencher a tua foto, você não tem aquelas texturas bonitas e tal, muitas vezes. Você tem um campo aberto, aquela grama cortadinha, geralmente, uma árvorezinha aqui, outra ali quando tem, às vezes nem tem, e aquele céu muitas vezes estourado. Enquanto que a gente se inspira na fotografia lá das europeias e elas têm uma vegetação completamente diferente da nossa, né? E elas têm florestas, até as florestas delas são totalmente diferentes das nossas. E lá, o que elas têm lá, não só de floresta, de vegetação, como de ambientes urbanos, é completamente diferente do que a gente tem aqui. E o que elas têm favorece muito esse tipo de fotografia. Então imagina, você vê lá a fotografia de alguém que fotografou numa floresta lá na Polônia, que tem uma vegetação completamente diferente, que é totalmente favorável para esse tipo de fotografia. E daí você vai na sua cidade, você procura um local parecido. Então você vê lá, beleza, ela fotografou numa floresta, eu tenho um bosque. É a mesma coisa, né? Sei lá, tem árvore, tem verde, eu acho que é a mesma coisa. Eu tô dizendo isso na primeira pessoa porque eu achava, tá? Aí você vai lá, fotografa e a tua foto não chega nem perto de ser aquilo que elas fazem. E daí o que acontece em primeiro lugar? Você culpa a tua edição. Óbvio, se você não conseguiu o mesmo resultado é porque a pessoa lá sabe editar e você não. Esse é o primeiro erro. Claro, tudo bem, pode ser que você realmente não saiba editar, mas geralmente o problema maior ele não tá ali. Ele tá em como você fez o clique. A começar pelo cenário. Então às vezes você escolhe um cenário errado achando que ele tá certo. Mas o porquê que ele tá certo? Por que aqui no Brasil a gente tem uma maior dificuldade de fotografar, de encontrar cenários? E eu falo isso com experiência própria e falo isso também com experiência dos meus alunos. A dificuldade é maior porque falta, por exemplo, essa questão lá do preenchimento, por exemplo, tá? É mais difícil. Então, por quê? Vou dar um exemplo. Assim, infelizmente, eu não consigo mostrar para vocês fotos, olha, é assim, é assado, porque, né? Aqui o celular não permite, mas tentem imaginar. Lá na Polônia, por exemplo, alguns países europeus, eles têm aquelas florestas
onde a vegetação ela é bem espaçada. Então você imagina aquele tronco de árvore gigantesco lá, com uns 50 ou mais metros de altura, e entre uma árvore e outra você tem um espaçamento assim. E no chão você não tem necessariamente aquele mato gigantesco que te dá medo de ter uma cobra, aranha, sei lá o que. Você tem um caminho que você pode passar. Então, o que acontece? Eu não sei se você consegue imaginar esse tipo de cenário, mas você tem espaço para colocar as pessoas que você vai fotografar sem perigo de ter cobra ali, sem ter aquele monte de mosquito picando, que costuma acontecer em locais aqui no Brasil que tem muita vegetação, muito mato. Você tem a textura, lá na Polônia no caso, você tem a textura das árvores, você tem a vegetação. Então, eu não sei se tá claro para vocês, não sei se vocês conseguem imaginar isso, mas eu tô falando isso com base em algumas fotos que eu vi dessas pessoas lá de fora. Esse tipo de floresta lá, se tiver aqui no Brasil, na verdade eu até acho que tem, mas não é comum. Aqui no Brasil, o que você tem? Aquelas florestas tropical, ou até bosque, pensa num bosque, que é muito fechado. Você tem muitas árvores uma do lado das outras, de espessuras diferentes, uma grossa, uma fina. Aí tem muita folha, muito galho para tudo que é lado. E o que acontece? Eu no começo eu achava isso ótimo, mas depois de tanto fazer fotos nesse local e não achar que minhas fotos estavam ficando boas, aos poucos eu fui entendendo por quê. Porque a tua foto, ela acaba ficando poluída. Se você tá num local assim muito fechado, corre o risco, não é garantido, mas corre o risco da tua fotografia ela ficar poluída. E um dos motivos, por quê? Porque assim, ó, imagina atrás de mim, vamos supor que eu tô num bosque aqui, tá? E vamos supor que tem uma árvore do meu lado e atrás de mim tem outras árvores. Quando você tá num ambiente muito fechado, você não vai ter um monte de árvore bem longe de você. Você vai ter um monte de árvore pertinho de você. E isso faz com que elas, por estarem perto de você, no caso, a pessoa que está sendo fotografada, né, modelo, elas estão tão perto de você que elas não vão sair desfocadas na foto. Aí vai ter uma lá no fundo que vai estar desfocada, que você vai se basear naquela, nossa, aquela lá tá longe, então eu vou conseguir um desfoque maravilhoso. Mas no meio do caminho, entre o modelo e aquela árvore bem lá longe, tem um monte de outras árvores ali que vão aparecer em definição, vão aparecer em foco na sua foto. E isso é com base em experiência, a foto vai ficar poluída, é muita informação, é árvore demais, é tronco para tudo que é lado, é muita folha, enquanto que se você tá num local que ele é um pouco assim, mais aberto que eu digo assim, não é aquele céu assim na cara da pessoa, não necessariamente, mas assim, que ele tem um espaço bom entre as árvores e que atrás da modelo você não vê uma árvore muito próxima, você vê só árvores muito distantes, você consegue um desfoque super interessante na tua foto e isso faz com que a tua foto ela pareça mais limpa. Por quê? O desfoque vai dar aquela sensação assim de limpeza. São as minhas palavras, tá? Não é assim, algo que você vai encontrar, nossa, todo mundo pensa igual, não. Mas pensa um pouco, por que a gente gosta tanto do desfoque de fundo? Porque ajuda a realçar a pessoa que está fotografando e ao mesmo tempo, eu não sei se vocês concordam comigo, mas o fundo ele não parece mais assim, limpo? E pensa, tenta imaginar uma foto tua, uma foto que você fez de alguém, ou que você viu por aí, onde a pessoa fotografou assim, tipo nesse bosque que eu falei, onde tem árvore assim pra tudo que é lado, sabe? Vê se não parece um negócio super mega ultra poluído. E que a pessoa não consegue desfoque, olha só, a pessoa não consegue desfoque. Aí a pessoa fica frustrada e você entendeu por quê? Porque na cabeça dela, ela fotografou a pessoa no local que tinha sim distância entre a pessoa e o fundo. Só que não ficou desfocado, mas por quê? Porque na verdade não tinha tanta distância assim. 10 metros de profundidade não é nada, tá? Se você olha aquelas fotos lá das polonesas, das russas, que tem aquele desfoque que parece um borrão, aquilo ali é um fundo extremamente distante. Eu chutaria 50 metros, 100 metros, assim, bem distante. Entre outras coisas, porque não é só isso, tá? Por exemplo, a lente. E daí a pessoa faz um ensaio com o fundo que tá ali 10 metros para trás e não vai conseguir o mesmo resultado. Ou então, ela acha que tem uma árvore que tá 100 metros, mas no meio do caminho, até chegar na pessoa, tem mais uma 100 que tá tudo perto dela, entendeu? Não vai ficar legal. E por que eu tô falando isso tudo, gente? Porque isso é uma dificuldade que a gente não enxerga no começo.
Você tenta encontrar um cenário parecido com a gringa lá que você admira, mas você encontra o cenário errado. Você acha que é igual, porque é a árvore, eu fotografando a árvore, eu vou fotografar com uma árvore. Então é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, entendeu? Você tem que pensar nessas coisinhas também, né? E depois tem a questão das cores, por exemplo. Vamos supor que você viu a foto lá de uma gringa que tinha que ela fotografou numa cerejeira. Ah, eu fotografei numa cerejeira. Que é um menininho com cachorro e aquela árvore rosa lá. Coisa mais linda. E a graminha verde. Olha que contraste legal. Aí você tenta fazer uma foto dessa, o que vai acontecer? Você vai achar uma árvore que ela é verde, que ela tem outro tipo de flor, né, e de folha. E, obviamente, de cor, aí você vai mudar essa cor na edição, vai tentar deixar rosa, sei lá. Se você for bom na edição, você pode conseguir um resultado interessante até. Agora, se você tiver uma edição mais simples como a minha, tem grande chance de ficar ruim. E você está se baseando aquilo numa coisa que não está ao teu alcance. Então você se inspirou numa fotografia que para você não é assim tão simples de você mimetizar, entendeu? Então, primeira coisa, quando você vai tentar fazer uma fotografia inspirado em outra fotografia de alguém, primeiro analisa se você tem aquele ambiente, se você tem um ambiente parecido com aquele, tá? Minimamente parecido. E você tentar imitar uma fotografia que foi feita na natureza, no meu ponto de vista, é mais fácil do que você tentar imitar uma fotografia que foi feita, por exemplo, no ambiente fechado. Porque lá na Europa, que é onde vem a inspiração dessas fotos, elas fotografam muitas vezes, né, em ambiente fechado também, em casas e tal. Só que as casas lá, gente, são centenárias, são casas de pedra, casa de madeira, aquela janela que abre para fora, que a gente não tem muito aqui no Brasil. As janelas nas casas lá na Europa são aquelas janelas bem baixas, onde mesmo uma criancinha de 5 anos pode sentar do lado dessa janela e a janela ainda vai bater aqui no peito da criança, porque é uma janela gigante. Aqui no Brasil, as janelas elas começam, sei lá, acima de 1 metro do chão, assim. Então, uma criancinha pequenininha, se você quer fotografar uma criança pegando a luz que vem na janela, muitas vezes não vai dar certo, porque a nossa janelas aqui não tem o mesmo aspecto das janelas que tem lá fora do país, entendeu? Então, se você quiser fazer fotos em ambiente interno, até a janela você vai ter que analisar. Claro, se tiver janela na sua composição, entendeu? Então, antes de eu falar outras coisas, porque senão aqui eu vou ficar uma vida falando, não vou ler os comentários de vocês, eu vou dar uma lida no que vocês estão comentando aí para ver se vocês se identificam e se já aconteceu isso com vocês também disso aqui que eu tô falando, né? De vocês fotografarem em bosque, sair tudo poluído, enfim, vocês não entendem o porquê. Um dia eu fotografei na floresta de pinha e gostei. Eu acho que já fotografei numa dessa também e ela é mais espaçada, ela não tem tanto mato, né? Verônica Kupfer tá dizendo que composição é tudo, é verdade, concordo plenamente. Então, olha, sabe que esse negócio de poluição visual que eu tô falando aqui, isso é uma coisa que eu fui... Sabe quando que eu fui perceber isso? Eu fui perceber isso, acho que foi em agosto do ano passado só. Porque eu fui dar um workshop e eu percebi, depois que o workshop tinha terminado, que minhas fotos estavam extremamente poluídas. Porque o que acontece? Olha só, a nossa câmera, a nossa lente, ela enxerga bem diferente do que a gente enxerga. Você acha um local interessante, você olha ao teu redor, você acha tudo lindo, certo? Aí você tem certeza que aquela foto vai ficar incrível. Você faz a foto e você fica assim, putz, mas não ficou legal. E eu não sei dizer o porquê. E eu fiquei assim nesse dia, sem entender o porquê. E depois eu fui perceber. Tava poluído, por quê? Era num sítio, né? Um sítio que eu sempre fotografo lá em Curitiba, mas é numa parte de bosque que tinha lá. Então tinha esse problema da árvore que eu falei, que é árvore para tudo que é lado, o desfoque de fundo ficou prejudicado, porque tinha muita árvore atrás da criança. Lógico, além da luz tá ruim. E naquele dia eu comecei a tomar mais cuidado. Isso foi mais ou menos assim em agosto do ano passado. Se vocês verem, de repente, minhas últimas publicações de agosto do ano passado para cá, vocês provavelmente não vão ver mais fotos poluídas. Eu ainda tô procurando fazer fotos que elas sejam mais simples. Tudo bem, elas não são poluídas, mas não são tão simples quanto eu gostaria. Eu gostaria que elas fossem assim, mais voltadas para o minimalismo, ou seja, com o mínimo de informação possível. É tipo assim, a criança, o fundo e talvez algum objeto que a criança está segurando. Eu tô tentando fazer fotos mais assim, entendeu? E não é tão simples.
Deixa eu ler mais alguns comentários antes de eu prosseguir. Acho que se estivéssemos em regiões montanhosas, podemos conseguir algo mais interessante. Não só por causa disso, mas também tudo todo lugar que você acha assim que foge um pouco da tua rotina, que te traga texturas diferentes, vai deixar a tua foto mais interessante. Então, se você sempre faz foto em bosque, em floresta, sei lá, onde sempre tem árvore com as folhas verdes, e de repente você começa a fotografar numa região de montanha, onde você fotografa as pessoas com pedra, com certeza a tua fotografia ela vai parecer mais interessante para você que enjoou lá de fotografar em árvore, como para quem te segue, que vai ver, nossa, esse aqui ficou diferente, entendeu? E olha só, outra coisa, todo mundo aqui, a maioria mora no mesmo país. Todo mundo aqui, ou a maioria de nós, tem a mesma dificuldade, que é encontrar cenários. A nossa... apesar de ser estados diferentes, a vegetação acho que ela não muda tanto assim, né? As cidades, a arquitetura da cidade é meio parecida. Então, se eu tenho dificuldade de encontrar um cenário interessante no Paraná, você que está em outro estado, você deve ter as mesmas dificuldades, que a gente tem cenários mais ou menos parecidos, entendeu? Isso faz o quê? Que as pessoas, que os fotógrafos no Brasil, tenham fotografias tudo meio parecido. Claro, tem um estilo de cada um. Mas se você for pensar em cenário, os cenários acabam sendo repetitivos. Ainda mais aqueles fotógrafos que fotografam naqueles sítios que são alugados para fotógrafo e que eles montam cenários para fotógrafo. Faz todo mundo foto igual. É a grávida no balanço, por exemplo, entendeu? Aí quando tem um fotógrafo que faz uma foto num local diferente ou que ele explora o local de maneira... Pode ser o mesmo, mas de maneira diferente, a foto ela já tem uma aparência diferente. E isso faz com que todo mundo ache que essa foto diferente, ela foi super editada, quando na verdade ela só teve um trabalho assim, de composição, de escolher bem os cenários. E, por exemplo, lá no local onde eu fotografo em Curitiba, os fotógrafos que fotografam lá, até comenta aí se tiver algum, eles fazem fotos totalmente diferentes das minhas. A grande maioria deles usam cenários montados, porque eles gostam bastante. É mais ensaio feminino, gestante e tal. Eu não uso nada daqueles cenários. Enquanto a pessoa tá lá sentada no sofá, com umas plumas, sei lá o quê, eu tô lá no meio do mato, eu tô fotografando criança com galinha, eu tô fotografando criança com cavalo. Não que eles não façam foto com cavalo, mas até a foto de cavalo que eles fazem tem uma composição diferente. A preocupação deles, dessas fotógrafas, é uma, a minha é outra. A minha, o cavalo, ele não pode estar no pasto, porque eu não vou ter o preenchimento, dependendo do horário, claro, né? Se for um dia chuvoso também, aí pode ser. Mas eu peço pro caseiro pegar o cavalo lá do pasto e levar até outro local onde eu vou ter uma vegetação de fundo interessante. Então, essa última foto que eu postei hoje, não sei se todo mundo viu, o menino deitado num cavalo. Para quem não viu, é o seguinte... Foi um dia de chuva, mas essa foto foi feita, se não me engano, por volta do meio-dia, num local aberto, tá? Então pensa num local assim que é bem aberto, só que lá no fundo tem as árvores. Tinha até tipo um açude e umas árvores no fundo. E foi bem em julho, mais ou menos, que eu fiz essa foto. Ou seja, já tinha aquelas folhas caindo, tinha aquelas folhas em tom alaranjado. Então aquela cor daquela foto que você viu, ela é original da foto. E pelo fato de ser um dia super chuvoso não que não tava chovendo, mas nublado, e eu ter fotografado o garoto em dia nublado, isso me ajudou totalmente a eu ter aquela composição ali. Mas isso foi pensado. Se eu fosse fotografar aquele garoto naquele dia e tivesse aberto um sol, eu não teria feito foto ali onde eu fotografei ele. Possivelmente eu nem teria fotografado ele com cavalo, porque eu não teria sombra suficiente para ter uma foto limpa, homogênea, sem distrações, sem pontinhos de luz. Mas como eu sabia que o tempo ia estar para chuva, que eu ia ter uma luz mais uniforme, então, e ele queria subir no cavalo, eu pedi pro caseiro, então, pegar o cavalo e levar até aquele local, porque eu teria um fundo com cores interessantes, com uma distância interessante, e eu teria uma foto com um aspecto mais limpo, sem poluição visual, tá? Então essas são algumas das coisas que eu me preocupo quando eu vou fotografar, e nem sempre eu acerto, tá? Às vezes eu faço foto assim meio que no impulso e acaba não ficando tão legal. Deixa eu ler o que vocês estão comentando aí.
Você acha que dá pra fazer fine art na praia? Já viu alguma das gringas fazendo? Sim, dá pra fazer e fica lindo. Procura depois o Instagram da Mila Wells, não vai sair daqui. Anota no papel, depois você procura. Mila Wells, Wells com 2 L. Ela fotografou já as filhas dela na praia, ficou a coisa mais linda, tá? O cenário, ele não tem a ver assim, tem que ser praia, não, tem que ser bosque, tem que ser uma casa de madeira. Não, na verdade, o cenário adequado para esse tipo de fotografia, ele tem muito a ver com a luz, com a textura, se o fundo é distante ou não. Não que precise ser distante, tá? Mas é só uma das coisas. De onde está vindo a luz, se não tem distrações de fundo, e até foto dentro de uma casa, ela pode ter uma distração de fundo, tá? Enfim, ela depende dessas coisas, não depende se, eu só vejo fotógrafos fazendo foto em bosque, então quer dizer que na praia não funciona. Claro que funciona, funciona super bem, só que por que tem gente que consegue fazer foto na praia e deixar parecendo uma pintura, e tem pessoas que fazem foto na praia e tem cara de foto? Não que seja errado isso, tá? Mas é só um exemplo. Não é só por causa da edição, é porque a luz usada é diferente e a roupa que a pessoa está usando é diferente, o jeito que a pessoa dirige o ensaio de modo a passar uma naturalidade, a passar uma emoção também, gera esse aspecto de pintura, tá? Porque se você for começar a olhar as pinturas, você vai ver que elas não parecem com fotografias de agora, né? Elas têm uma composição diferente. Então, muitas dessas fotógrafas se inspiram nessas pinturas em vários aspectos, na roupa, na luz, enfim, é isso que faz muita diferença. A Neide tá dizendo que passou ontem treinando edição, mas ainda tem muita dificuldade. Tudo bem. Tenta, uma hora dá certo. A Ana Coelho está perguntando qual que é a minha sugestão. Estamos no Brasil, somente procurar ou tem como fazer na praia? É uma ótima pergunta, porque eu só tô aqui falando de problema, né? Como que você pode resolver, então, se você quer fotografar como as polonesas, russas, enfim, essas pessoas incríveis, se você não mora na Europa? É o seguinte, eu saí de Curitiba, eu estou no interior do Paraná, na minha cidade natal, chamada Umuarama. E aqui onde eu moro é uma região de pasto. Então aqui, como eu falei, aqui tem muita dificuldade também em encontrar um cenário interessante para fotografar. Só que quando eu comecei a fotografar criança, que antes era só pet, eu comecei a fazer isso aqui. E apesar de eu fazer isso aqui, num local que aparentemente não tem assim cenários interessantes, eu ainda assim consegui bons resultados. Por quê? Aí que vem o pulo do gato. Porque, primeiro, para você ter uma fotografia interessante, bonita, você não depende do lugar ser bonito. É claro que ajuda, mas não depende. Tanto que eu já fiz foto feia em lugares bonitos, tá? Porque a nossa câmera, ela enxerga diferente da gente. Então, se você chega num local que você acha bonito, porque você tá olhando ali, legal. E daí você vai lá fazer a foto, tá faltando um monte de coisa, a luz tá errada, a tua direção tá errada, e daí não adianta nada o lugar ser bonito, então tua foto vai ficar ruim. E a mesma coisa ao contrário, ou seja, você tá num local que você acha que o local não é interessante, que ele é feio, só que a tua câmera, ela não pensa como você. Aí você vai lá, faz a foto e fica incrível, e você não entende por quê, como já aconteceu comigo. Por exemplo, eu fazia muita foto em mato. Mato assim, você vai num sítio e aquele sítio, os donos não frequentam há muito tempo, tem uma árvore aqui, outra ali, a grama tá toda alta, ninguém corta aquela grama faz um tempão, sabe? Assim, mato mesmo, né? E daí a pessoa olha assim, nossa, mas ela vai fazer foto aqui, como que aqui pode dar alguma coisa bonita, né? A pessoa acha que só dá foto bonita lá no sítio que todo mundo da cidade vai. E dá, por quê? Porque nesse mato eu vou ter texturas, eu vou ter aquela grama alta que vai servir de decoração na minha foto. A grama, por exemplo, aquela grama alta, ela é pinica, ela atrai mosquito, ou seja, você quando chega num local assim, você já pensa, não presta esse lugar, vai dar foto ruim. Só que a grama alta para sua lente, ela vai enxergar outra coisa, ela vai enxergar uma textura, algo que vai deixar a tua foto mais interessante, mais enriquecida de detalhes, entendeu? Então, tem essa grama alta. Aí, de repente, nesse sítio, nesse mato, tem um fundo super distante, uma arvorezinha interessante lá no fundo, e a pessoa que você vai fotografar ali vai ficar linda, entendeu? E é mato.
Então, assim, você pode fazer fotos super bonitas, que tem essa cara de fotografia russa, sem estar na Rússia. Claro, com uma certa limitação, né? Porque se você quiser fotografar numa cidade com arquitetura histórica, aí já não dá. Mas num ambiente verde, num ambiente de natureza, dá pra fazer. Só que você precisa enxergar esse local. E para você enxergar esse local, você precisa entender como é que a sua câmera enxerga, né? Como é que a sua câmera enxerga? Ó, por exemplo, os nossos olhos, eles não enxergam desfoque. A menos que você seja míope, mas os nossos olhos não enxergam desfoque, né? A gente vê tudo nítido, inclusive aquele fundo que está distante, a gente vê de certa forma nítido. A nossa câmera não, ela vai enxergar aquilo como um borrão. Então, quando você vai fotografar, você tem que olhar o teu ambiente e pensar, como é que a minha câmera vai enxergar isso aqui? Esse fundo, ele vai ficar como na minha lente? Ou essa planta que eu vou deixar perto da pessoa, como que a minha câmera vai registrar essa vegetação que está aqui perto? Quando você começar a entender essas coisas, você vai perceber o que é um cenário bom, o que é um cenário ruim. Da mesma coisa a questão da poluição visual que eu falei no começo. Você vai chegar nesse local, você vai pensar, opa, aqui tem uma graminha interessante, tem uma árvore bonita, mas esse fundo tá com muita informação, aqui já não serve, vou mudar meu ângulo, deixa eu ver ali para aquele lado como é que funciona, se fica bom, entendeu? Então você vai desenvolvendo um olhar, você vai percebendo o que funciona, o que não funciona. Hoje isso pra mim, já é automático. E daí, quando eu fico com dúvidas, mas será que vai prestar mesmo ou não? Eu vou lá, faço um clique com a minha câmera para eu ter certeza que realmente a minha câmera tá enxergando daquela maneira que eu imaginei, entendeu? Mas isso pra mim já é automático, eu já olho, eu já sei. Eu não quero só o verde, eu não quero que tenha só árvore, eu quero que tenha uma pedra, que tenha outras coisas, que tenha outras cores, né? E isso é uma coisa que leva um tempinho. À medida que você vai saindo para fotografar, que você vai praticando, você vai entendendo. E olha só, eu até agora falei de cenários, mas tem outros perrengues na fotografia que não é só cenário, não é só uma dificuldade de encontrar o local certo, tem uma dificuldade também da roupa. Às vezes você indica uma roupa para a pessoa que você vai fotografar e ela não vai com uma roupa nada a ver, sabe? Eu já vou falar disso, deixa eu só ler os comentários de vocês, porque eu tô falando aqui há um tempão e eu não li quase nenhum comentário. Peraí. A Patrícia tá perguntando se eu sou canhota ou destra. Eu sou destra. Por quê? Não entendi. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. As fotos da Mica precisam áreas com boa profundidade. Mas gente, esse negócio de profundidade não é uma regra obrigatória, tá? Você pode fazer uma fotografia super linda, sem profundidade, mas tem jeito de fazer. Você pode fazer fotos super artísticas em estúdio, usando luz artificial e inclusive a criança posando. Ou seja, totalmente oposto do que eu faço. Dá pra fazer fotos lindíssimas assim. Porque tem a ver também com a luz, com a roupa, com a direção, tá? Não é só porque você vê alguém que faz foto em bosque e você acha bonita essas fotos que você deve começar a achar que, não, só dá pra fazer em bosque. Não, dá pra fazer em tudo que é lugar e tudo que é modelo. Bebê, gestante, cachorro, papagaio. Você pode fotografar qualquer tipo de modelo artisticamente. Estão me perguntando aqui, eu tenho muitas dúvidas, já vi fotógrafos com cores mais fortes e mais suaves. Idem para fotos com mais preto e menos preto na foto. Isso é outra coisa que me perguntam, né? Para fazer fotografia artística, você tem que ter uma cor, a foto tem que ser escura, tem que ser clara, ela tem que ter tom assim ou tom assado. Isso não tem nada a ver. Isso aí tem a ver com o gosto de cada um, né? Com o estilo de cada fotógrafo. Se você quiser fazer foto preta e branca, você pode, vai ficar artístico também. Moro em Fortaleza, que é muito difícil locais parecidos com bosques. Mas, de repente, você tem um local super incrível ali que você não está reconhecendo porque você ainda não identificou, você ainda não entendeu que a tua lente, ela vai enxergar aquilo como algo incrível, como um cenário incrível. Olha só, aqui no sul, por exemplo, tem muita árvore de um tipo só, sabe? Aqui na minha cidade tem muita árvore muito parecida uma com as outras. É sempre aquele fundo verde.
Se você aí, por exemplo, no Nordeste, você tem uma vegetação mais seca, que não tem o verde, que seja outra cor, e você faz fotos nesse local, você já vai ter uma composição bem diferente da maioria dos fotógrafos. E você vai ter uma cor super interessante. Foca também na cor, tá? Que a cor ela faz muita diferença. Experimente cenários. Você não sabe o que funciona? Vai lá e testa. E daí você vai descobrindo o que funciona e o que não funciona. Só que não leve em consideração só o cenário que você escolheu. Leve em consideração se a pessoa ela tá com uma roupa adequada, leve em consideração se a luz que você usou ela tá certa. É um monte de coisa que você tem que pensar. Acho que Gramado tem muitos cenários legais. Eu nunca fui, mas eu acho que deve ter mesmo. A Verônica está falando que aqui na minha cidade, os 3.000 fotógrafos fazem fotos todos no mesmo lugar. E ela tá chorando. Não chora, Verônica. Na verdade, isso é muito bom pra você, porque daí você vai fazer fotos em outros locais e você já vai se destacar por isso, tá? Deixa eles fazendo foto tudo igual, faça você diferente. Também tenho dificuldades nas cores, assim, procure não mexer muito na edição, mas quero, tá? Beleza. Você também pode procurar cores no cenário, tá? Então, ao invés de você fazer sempre locais que tenham verde, 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 tenta achar um local, por exemplo, que não tenha um verde ou que tenha uma cor diferente, para complementar e deixar a tua foto mais interessante, diferente do que todo mundo faz, entendeu? Não tô dizendo que é fácil, tá? Não é fácil. Você quer ter uma cor diferente, você vai ter que garimpar bastante para encontrar, tá? E quando a criança tem algum problema e não pode andar muito até chegar no local ideal? Ah, então, olha, isso é outro perrengue, tá? Porque, por exemplo, se você quer fotografar, se você achou um local incrível, às vezes esse local incrível ele fica a mais de 1 hora de distância da sua cidade. Porque eu acho que tem muito fotógrafo que espera também que o cenário incrível ele esteja ali pertinho da casa dele, né? Ou que esteja dentro da cidade, num raio assim, não muito distante. Aí não encontra esse cenário. Foi lá no parque tal, em outro parque não dá. E acha que porque não tem lugar interessante para fotografar. Mas às vezes tem, só que esse cenário, ele tá, sei lá, 1 hora de carro dali. Eu pergunto para vocês estão dispostos a fazer 1 hora de estrada, ou até, quem sabe mais, 1 hora e meia, para você fotografar num local super interessante? Você tá disposto? Tem muita gente que tá, tem muita gente que fotografa com essa fotografia mais artística, que não mede esforços para fotografar um cenário incrível. Porque se você, por exemplo, não tem clientes dispostos a fazer esse caminho, você deveria fazer, no mínimo, para ter um portfólio incrível. Pega alguém de cobaia, pega filho, sobrinho, ou sei lá quem que você quer fotografar, leva para esse cenário, pelo menos a pessoa que é próxima de você vai ter fotos super legais e você vai ter um portfólio incrível. Aí, quando alguém quiser te contratar para ter aquele resultado, você abre o jogo, olha, é super legal, beleza, mas fica 1 hora daqui. Você quer ou não quer? Ah, a pessoa não quer, então beleza, vamos fazer ali naquela pracinha, tô exagerando, né? Vamos fazer naquele local ali que todo mundo da cidade vai e que é aquele cenário lá que você já conhece, tá? Beleza. É uma escolha, tá? Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Na verdade, eu evito um pouco de fotografar em ambientes urbanos. Digo assim, se eu quero fazer fotos com natureza, eu evito que essa natureza seja em ambiente urbano. Por exemplo, em parques da cidade. Porque parques ainda, dependendo da cidade, ainda tem distração. Ou no caso de Curitiba, por exemplo. Curitiba tem parques lindos. Só que pra mim tem um problema, que é a bendita da cor. Eu tô enjoada do verde. Eu sempre procuro um cenário que tenha uma textura diferente, uma cor diferente. Tenha pelo menos uma pedra, alguma coisa assim. E muitos desses parques eu praticamente só tenho verde, entendeu? Então eu fujo. Aí eu procuro então um cenário que vai ficar mais distante. Eu vou ter que levar lá 1 hora e meia para chegar nesse local, mas que vai me dar uma composição incrível. Que é o caso desse sítio onde eu fotografava lá em Curitiba, que ficava 1 hora e meia da minha casa, tá? E pra mim não tinha problema nenhum. Eu ia lá tranquilamente, sem achar ruim, porque valia totalmente a pena. Deixa eu ler mais alguns comentários. Gente, eu nem falei tudo, porque eu achei que fosse ser bem curto isso que eu tenho pra falar, mas é que eu vou falando e vou lembrando de tanta coisa e tem muito mais perrengues do que isso. Deixa eu só ler mais alguns comentários aqui. Já fotografou em Huit Marsum? Que lugar é bom lá? Não, nunca fotografei lá. Essa é tipo uma fazenda que tem lá perto de Curitiba, que as pessoas vão pra curtir o dia, tomar café colonial e tal. Eu nunca fui lá.
O problema é as pessoas querendo fazer fotos igual fulano e ciclano, tem que usar como referência, mas fazer igual é difícil. Você pode se inspirar, mas fazer igual é difícil, né? É por isso que eu não fico tentando imitar aquelas fotos com o urso, né? Porque eu não tenho urso, eu também não vou pegar foto de urso da internet. Então, as minhas inspirações é a criancinha brincando com o cachorrinho. Isso eu consigo fazer. Ai, meu Deus, é tanto comentário que eu não vou dar conta de ler tudo. Eu sempre falo que a natureza é igual em qualquer lugar. Se tem verde, textura, só depende da nossa criatividade. Se vocês verem onde faço minhas fotos, vocês não acreditam. Olha, eu já fiz até no lixão, tá, Ana Mira? Eu já fiz foto no lixão. Não no meio do lixão, mas na entrada. Dava pra sentir o cheiro. Foi foto de um calendário. A Patrícia tá dizendo que se ela tirar o óculos, ela faz um desfoque melhor que a 135. Que ótimo. Eu já saio de casa olhando pra todos os lados. Já mudei até as ruas que eu andava. Eu também. Eu começo a olhar cenário em todo lugar que eu vou. Daniele Cardoso chegou atrasada, mas não tem problema. Eu vou postar essa live aqui no IGTV, tá? Eu só não sei... Acho que amanhã eu consigo postar aqui. Laura tá perguntando, essas cores que os russos fazem, eu não consigo chegar nesses tons. Então, olha só. Depende muito de que foto de russo que você tá olhando. Porque tem alguns que eles mudam as cores da foto na edição, tá? E tem foto que tem uma cor super incrível porque tava essa cor já no local, tá? Lauren. Então eu não sei exatamente que foto você tá falando. Se você estiver falando, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma fotógrafa russa, muito legal, muito incrível, que o perfil dela no Instagram, não vai entrar lá agora, espero falar, chama Lena, de Helena talvez, lena.foto.ru, né? Lena. E ela tem umas fotos super legais, de criança com cachorrinho e tal. E tem algumas fotos dela onde é uma criança com cachorrinho e tudo verde no fundo, tudo verde. Mas é um verde bonito, então não sei se é desse verde que você está falando, por exemplo. Acontece que aquele tom de verde, muitas vezes o que elas fazem é dar uma leve desaturada no amarelo que está presente ali na foto, tá? Enquanto que no Brasil, os fotógrafos vão lá e saturam as cores. Deixa aquelas cores super berrantes assim, sabe? Super saturado. Então, no Brasil, o fotógrafo pega o verde e deixa super verde, o amarelo, o azul super azul, é tudo super explosivo. O que elas fazem é o contrário, elas dessaturam. E o fato de dessaturar não quer dizer que vai ficar sem cor. Elas diminuem a intensidade da cor, entendeu? Isso é uma coisa. A outra coisa é o fato da cor, a questão da cor original que está presente ali na sessão. Eu já fiz várias fotos naquele sítio lá de Curitiba, onde em cada cenário a cor mudava. Era tudo verde, mas o tom de verde mudava. Por quê? Em um momento era uma árvore X, aí eu fazia foto em outro local, naquele mesmo sítio, era outra árvore que estava aparecendo, que também tinha verde, mas era outro tom de verde. Então isso faz com que quando você vai editar, mesmo que você só quer dar ali uma leve dessaturada no amarelo e no verde, o tom de verde já vai mudar, porque a vegetação que está ali presente já vai fazer diferente. Já vai dar diferença, entendeu? Então, não fique muito assim obcecado, nossa, mas eu não consigo chegar na cor dos russos. Porque cada russo trabalha de um jeito diferente, né? A vegetação que eles têm, as cores que eles têm são diferentes. A menos que você queira lá fazer uma baita edição, ficar mudando cor, né? É alguma coisa que você pode fazer também para compensar essa limitação de cenário que a gente tem, tá? A Gisele diz que anda observando os matos. É uma boa, ver qual mato que é bom para fotografar. A Mari tá dizendo que tem medo de magoar as pessoas com as exigências das roupas, mesmo sendo cuidadoso. Tá, eu vou beber um gole de água e já vou comentar sobre isso. Eu tenho que ficar de olho no relógio, porque às 9 horas vai encerrar aqui. E já passando para lembrar, que eu tenho 16 minutos, que às 9h15 a gente começa uma live lá no YouTube. É outro tema, e eu não vou falar o que é. É só quando você clicar lá no YouTube, no meu canal lá, que você vai descobrir qual que é o tema, tá? Então eu espero que vocês possam acompanhar por lá. Outro tema, enfim, nada a ver com o que eu tô falando aqui. É sobre magoar as pessoas com a exigência das roupas. Olha, isso é algo que você tem que deixar claro desde o início, tá? Primeiro, quando você vai fechar lá a tua sessão,
você tem que deixar bem claro o tipo de fotografia que você está fazendo e o que é necessário para ter aquele resultado. Se a pessoa ela quer fazer um ensaio artístico com você, você tem que avisar ela que não é qualquer roupa que funciona, que tem que ser uma roupa mais assim, assado e tal. Você explica. E qual que é uma das dificuldades? As pessoas, elas não costumam ter esse tipo de roupa que é, assim, mais vintage, não necessariamente vintage, mas mais antigo, sem tanta estampa, tons neutros e tal, que tenha bastante pano, enfim. As pessoas, a maioria das pessoas não tem esse tipo de roupa. E daí o que acontece? A pessoa, ela pode comprar, ela pode mandar fazer e tal, mas você tem que avisar ela sobre isso. E não adianta, olha, esse é um erro meu, que eu fazia no começo. Não adianta só você falar assim pra ela, olha, não pode ter estampa. Ou tem que ser assim assado, pronto, só falar. Porque a pessoa, ela não tá na sua cabeça, ela não tem a sua experiência, ela não sabe do que você tá querendo dizer. O ideal é você mostrar fotos para ela. Você vai lá, mostra vários exemplos daquilo que funciona para a pessoa ela ter uma ideia clara daquilo que ela precisa. E olha, já aconteceu comigo, mesmo assim, mesmo fazendo isso, a mãe vai lá na loja, vai em tudo que é loja, bate perna e não encontra nada, sabe? E daí, nesse caso, eu tento falar assim pra ela, olha, dessas roupas todas que você me mostrou, essa daqui, essa de cor X, ela até é melhorzinha. Eu falo bem assim, tá? É melhorzinha, ela é mais bonitinha, acho que serve. E muitas vezes eu falo pras mães, olha, não tem também a ver necessariamente com beleza. Porque você pode ter uma roupa linda no seu guarda-roupa, mas que pra esse tipo de foto não vai ficar legal. E ao mesmo tempo que essa roupa que eu gosto de usar nos meus ensaios, é uma roupa que ela é super legal para ensaio, mas não necessariamente a pessoa vai querer usar aquilo no dia a dia. Para a pessoa não ficar ofendida também. Então você explica, é uma roupa para ensaio. Da mesma maneira que acontece lá nas novelas, que os atores de repente colocam roupa vintage e tal, porque a cena se passa nos anos 50, entendeu? Mas não vai usar aquilo na vida real. Então é uma roupa que ela funciona com certeza para ensaio. Explica isso para a pessoa, dá exemplo, pede para a pessoa quando for na loja mostrar as fotos das roupas que tá vendo para ver se aquilo tem a ver, porque vai que a pessoa compra com base nas suas instruções e você olha assim, ih, não serve, a pessoa vai perder o dinheiro, tá? O que é mais certeiro é mandar fazer, que é o que eu tô fazendo já. Então, esse negócio do figurino, ele também é outra dificuldade. Que se vocês forem olhar, e não sei se todo mundo aqui acompanha o trabalho das gringas, elas têm super atenção com figurino, na maioria das vezes. E não pense que são roupas assim, que geralmente você encontra em lojas. Algumas vezes sim, tá? Só que tudo bem, elas moram na Europa, lá talvez seja mais fácil. Mas boa parte das vezes é comprado, mandado fazer. Tem lojas lá na Europa, dependendo do país, onde a fotografia artística é mais forte, tipo Polônia e Rússia, que existem lojas que confeccionam esse tipo de roupa mais vintage, ou não necessariamente vintage, uma roupa mais, sei lá, puxada pro renascentismo, aquelas roupas assim, tipo, meio de fantasia, sabe? Ou então roupas que é tipo de gala, aqueles vestidos super longos, cheio de panos, mas com um acabamento meio clássico, digamos assim. Então, são marcas e lojas que têm essas roupas super específicas para esse tipo de fotografia e que alugam para fotógrafos. E por que eu sei disso? Eu sei porque eu já ouvi uma russa falando e porque tem uma polonesa que eu acompanho que ela sempre faz propaganda ali de uma marca de roupas que ela usa nos ensaios dela, entendeu? E isso aqui a gente não tem, até onde eu sei, né? O que a gente tem aqui são aquelas lojas que alugam roupa para festa, mas muitas dessas roupas para festa que a gente tem no Brasil não servem para esse tipo de fotografia, porque são roupas cheias de, no caso dos vestidos das mulheres, né, é cheio de brilho, de coisa assim que, no meu ponto de vista, eu acho que não serve muito. Mas também depende do tipo de fotografia que você quer fazer. Se você quer fazer algo mais extravagante ou não, tá? Sandra Fernandes está perguntando se a luz num estúdio, como seria para fine art? Seria uma luz extremamente suave e não pode, sim, ser uma luz muito forte, tá? Isso é com base na minha observação, na experiência, não fotografia em estúdio. E você, então, faz fotos subexpostas. Aquela foto que ela sai bem escura e que depois, na edição, você vai clareando pontos específicos, como, por exemplo, maçã do rosto, você vai clareando algumas regiões específicas. As fotógrafas fine art que eu acompanho de estúdio, elas têm uma fotografia bem escura. No arquivo original,
Eu sei que eu já editei uma lá de um desafio e elas vão revelando só um pouquinho da luz no rosto e tal, mas a foto ela tende a ser escura, tá? Mas isso não quer dizer também que você é obrigada a fazer fotos assim, tá? É só uma dica, é o que elas fazem. Se eu fosse fazer foto em estúdio, eu possivelmente faria assim também, porque é minha fonte de inspiração, né? Eu me baseio em inspirações. A Karina tá dizendo, interessante é investir tempo, prospectar lugares, pagar alguém para fotografar e testar. Faz parte destinar horas para tentar técnicas diferentes, espaços diferentes. Sim, só que, Karina, eu acho que isso que você tá falando tem mais a ver com você aprender a técnica, né? Então, no começo, quando você tá aprendendo essa técnica ainda, você não sabe exatamente que tipo de que local ali na sua cidade que serve para fazer fotos assim. Então, como você falou, você vai prospectar, você vai visitar cenários, você vai estudar ali se ele tem os critérios técnicos para você fazer um ensaio artístico ali. Aí você vai lá e faz o ensaio, você experimenta, você testa, você manda fazer roupa. E daí você vai praticando, você vai aprendendo e você vai criando um portfólio. Uma vez que você já tem esse portfólio, que você já tem o conhecimento de como que você faz fotos artísticas assim, e alguém quer te contratar para fazer um ensaio assim, você já sabe o local, você já tem experiência com a roupa, você já tem todo o conhecimento, entendeu? Então o trabalho é menor. Porque você já conhece os cenários que você pode fazer isso, tá? No começo, eu acho que é mais trabalhoso porque você tem que fazer essa prospecção como você escreveu, tá? Como que você... O Edu tá me perguntando, como que você sugere ou interfere na escolha das roupas das crianças? Bom, é isso que eu falei mais cedo, né? Então, no caso, eu mostro fotos de ensaios de outras fotógrafas, inclusive, que tem mais roupas do que eu. E eu mostro para as mães, eu falo, olha, seria interessante se fosse a roupa assim. Eu explico, por que assim? Porque a cor é de tal jeito, o tecido é de tal jeito, valoriza mais. Então eu dou exemplos e vou explicando, tá? Eu tenho 8 minutos. Deixa eu ver o que eu consigo responder aqui. A Patrícia é minha aluna, tá escrevendo assim... Essa fotografia da Mica parece fácil, mas não é. Eu vi todas as lives, maratonei no YouTube, entrei no curso, achei que iria arrasar. Gente, tem que aprender, treinar, aprender, treinar. Porque é justamente isso, né, Patrícia, que eu falei desde o início. Essas dificuldades de você encontrar cenário. Eu acho que pra mim, encontrar o cenário é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque a gente tem essa limitação de viver, às vezes, num lugar que só tem pasto, você não tem aquela floresta maravilhosa, você não tem aqueles lagos, você não tem a riqueza das 4 estações que tem na Europa, por exemplo, entendeu? E agora sim, não quer dizer que essa fotografia artística ela seja necessariamente difícil o tempo todo, porque depende muito do que está ao teu alcance. Se por acaso você mora num local que você tem esse cenário perfeito à tua disposição, já é, sei lá, 20, 30% do teu trabalho que já vai ser facilitado ali, entendeu? Aí, de repente, você vai fotografar crianças e a criança já tem aquela roupa que você gosta de usar. Já aconteceu comigo algumas vezes. Já facilitou a tua vida. Às vezes, você vai fotografar crianças que são super fáceis de lidar. Tudo que você pede pra fazer, ela faz. Já facilitou a tua vida. Então, tem ensaios que eu já fiz que foi fácil de fazer, porque eu já tinha o sítio que eu já fotografava, eu já sabia que ele funcionava. Eu sabia que a criança ela já ia com uma roupa que era super adequada, que a mãe, por acaso, tinha, sorte. A criança super colaborou. Então, tem momentos que vai ser fácil, né? E tem momentos que vai ser extremamente difícil. E esse difícil tem muito a ver com isso tudo que eu falei desde o começo, mas tem a ver também com a pessoa que você vai fotografar. Às vezes você vai fotografar uma criança super difícil de trabalhar, que não para quieta. Crianças agitadas são super difíceis de trabalhar, porque você precisa que elas parem por um momento, né? Para você pegar aquele ponto, aquela posição, aquela composição, entendeu? E muitas vezes você não vai ter isso, tá? Então não fique pensando também, nossa, é extremamente difícil, eu não quero mais. Depende. Você vai ter dificuldades, você vai ter facilidades. Depende do momento. Tem algum fotógrafo fine art que tem como características evitar o fundo desfocado? Não conheço não, Mari. Eu sei de fotógrafos que fazem tanto em fundo que tá bem pertinho, ou seja, não vai ficar desfocado, como faz foto com fundo desfocado, faz dos dois, entendeu?
Faz assim, começa a ver, por exemplo, as pessoas que eu sigo no Instagram e começa a analisar o trabalho dessas pessoas. Procurem fotos onde o fundo não esteja distante. Você vai ver algumas, tá? Mas não é só porque o fundo não está distante, então é só você escolher qualquer cenário onde o fundo não está distante. Porque até esse fundo, ele foi pensado, ele tem um propósito de você fotografar a pessoa naquele local. Porque se você não vai ter o desfoque, que ajuda a foto a ficar com acabamento interessante, você vai ter que ter outra coisa ali para compensar. Por exemplo, a cor. A criança, vamos supor que a criança está sentada num banquinho e atrás tem uma casa, por exemplo. Que cor que é a parede dessa casa? Essa parede está descascada ou não está descascada? É uma parede dessas modernas que a gente tem na nossa casa, é uma parede rústica, que parece assim, aquelas paredes feitas de pedra. Não sei se você já viu umas paredes que tem umas pedras, uns rebocos assim descascando. Isso é comum na Europa. Nessa casa, como é que é a janela que está aparecendo? Uma janela super moderna que a gente tem aqui, uma janela rústica. Esse banquinho ele é de madeira, é um banquinho de metal, é um banquinho da Brahma, daqueles de plástico, entendeu? Tudo isso é pensado. Cada detalhe que aparece numa foto você tem que pensar. Deixa isso aqui aparecer ou não deixa isso aparecer, tá? Então não é só questão de ter ou não ter desfoque. Fortaleza tem a parte do Cocó, se não me engano. Gilmar Silva já fez muitos legais lá. Daniele Cardoso tá falando pra eu falar sobre figurino. Gente, eu já falei, mas é que assim, o meu foco hoje é falar dos perrengues. Deixa eu ver se eu consigo colocar as perguntas aqui. Eu consigo colocar as perguntas. As perguntas que vocês me fizeram mais cedo. Só que tá faltando 4 minutos. Não vai dar tempo de eu falar tudo. Olha, Ana Mira tinha perguntado mais cedo. Como fazer fotografia artística com uma lente 35 e 50? Eu posso falar das 50mm, que era uma lente que eu usei por muito tempo e de vez em quando eu ainda uso. Você pode fazer, por exemplo, fotos de retrato. Tem uma fotógrafa chamada Roberta B. Fotografia em inglês, photography, tá? Ela faz muita foto de retrato. Eu não tô dizendo que ela usa 50, provavelmente ela usa outra lente. Mas você pode se basear nas dela, porque em algumas fotos ela pega assim, do peito pra cima. Então, na verdade, assim, a 50mm, deixa eu explicar melhor. Ela não é uma lente adequada pra retrato, porque ela vai pegar mais o fundo. Mas por que eu tô falando que você pode usar ela pra retrato? Porque a 50mm, ela não vai te dar aquele desfoque maravilhoso. Então eu sempre falo para as pessoas, se você não tem uma lente que dá um desfoque maravilhoso, tenta chegar mais perto da pessoa para você ir eliminando o fundo. Então, essa foto de retrato com a 50mm, apesar de não ser a lente mais adequada para isso, você vai chegando perto, dentro do limite, claro que você não vai conseguir chegar tão perto assim, você chega perto da pessoa e você consegue tenta eliminar o máximo possível que você puder do fundo. Aí você chegando mais ou menos perto, o fundo vai ficar mais desfocado, então você vai conseguir compensar o fato dela não ser uma lente longa, entendeu? E também vai esconder aquele fundo que pode não ser tão interessante. Então, se você não encontrou um cenário tão interessante assim, tenta tirar ele na sua composição, vai se aproximando para ele não aparecer tanto, tá? Olha, eu queria fazer umas 2 horas de live aqui só para responder todo mundo, mas infelizmente não vai dar, porque eu tenho outra live no YouTube aqui daqui a pouco, tá? Espero que vocês possam aparecer, às 9h15. A Lô Solange está dizendo que ainda tem muita dificuldade com a luz. Você nunca usa flash ou outro modificador? Eu não uso, mas tem fotógrafos que usam, tá? Então, a maioria, eu acredito que usa luz natural. Mas tem o Harindra Prakarsa, por exemplo, que ele é da Indonésia, ele usa às vezes até 2 flash nas fotos dele. Só que assim, você tem que manjar muito de luz artificial, tem que manjar muito do flash. Mas sim, você pode fazer fotos artísticas lindas usando flash. Rebatedor. Ana Coelho tá pedindo para eu falar sobre maquiagem, desde criança, jovem e idoso. Criança não precisa de maquiagem, tá? Não fotografei... Eu acho que eu nunca fotografei idoso em ensaio. Também não me preocuparia em passar maquiagem em idoso. A única maquiagem que eu me preocuparia seria fazer ensaios femininos, tá? Que daí eu iria confiar na maquiadora. Fazer uma maquiagem um pouquinho mais forte, para que na foto pareça aquela pele mais lisa, sabe? Mas sem exagerar também em rímel, essas coisas, aliás, em cílio postiço, tentar passar uma naturalidade, porque a nossa lente também, ela não vai enxergar a maquiagem de maneira super pesada, a gente enxerga a maquiagem pesada ao vivo, né?
presencialmente. Na foto acaba não pegando tanto assim. Olha só, eu tenho 27 segundos restantes de live. Antes que corte a minha voz, eu vou encerrar aqui. Não vou conseguir responder todo mundo, infelizmente. Eu vou fazer outras lives abordando esses temas. E espero vocês às 9h15 lá no meu YouTube, tá? Até daqui a pouco.